Olá, hoje a gente vai falar de um assunto que é relacionado às grandes transformações que vêm acontecendo dentro da Europa ao longo do fim da Idade Medieval. Antes do início da pandemia, eu tinha feito com vocês uma divisão da Idade Média em dois grandes períodos. Falei que a Idade Média tinha cerca de 1000 anos e que se dividia em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Que na Alta Idade Média houve a formação e o desenvolvimento maior do feudalismo, que ao longo da Baixa Idade Média, o feudalismo que chega ao seu ápice, ao seu auge, ele começa a entrar em decadência. Esse modo de produção feudal baseado na propriedade da terra, com o imenso poder da nobreza e do clero, esse sistema feudal ele começa a se desfazer. Então eu vou elencar alguns pontos importantes para que vocês percebam em que nível de mudança, de alteração estava a sociedade europeia entre fins da Idade Média e início da Idade Moderna. A primeira dessas transformações foi o fim das invasões dos povos germânicos. E o fim dessas invasões fez com que as pessoas dentro da Europa, dentro dos feudos, passassem a temer cada vez menos praticar o comércio entre eles. Uma mudança importante também foi o aumento significativo da produção agrícola dentro da Europa, sobretudo a partir do século XII, que é o século do 1100. Então 1100, 1200, 1300. Nesses 3 séculos a Europa passa por uma fase de transformação em alguns dos métodos de cultivo agrícola e isso permitiu um incremento, um aumento da produtividade. Esses dois fatores, o fim das invasões dos povos de origem germânica e o aumento da produtividade agrícola, estimularam uma retomada significativa do comércio. Se não tem mais invasão, não é tão perigoso praticar comércio, e se tem uma produtividade agrícola maior, pode haver o que a gente chama de excedente agrícola. Então esse excedente agrícola passa a ser comercializado em feiras periódicas em várias regiões da Europa. Um outro elemento que eu tinha comentado com vocês também que estimulou a retomada da atividade comercial dentro da Europa foram as cruzadas, essas idas e vindas das pessoas, de várias caravanas comerciais, as pessoas da Europa rumo ao Oriente, do Oriente rumo à Europa, mesmo que fossem expedições de caráter militar com intenções religiosas, essas cruzadas acabaram promovendo uma retomada do contato comercial entre Europa e Ásia. Uma série de produtos vindos do Oriente que passaram a ser bastante atrativos dentro do continente europeu, e isso trouxe muito lucro para o grupo dos comerciantes. Desses comerciantes, a gente também já tinha falado. Como eles habitavam cidades, vilas, que ficavam no interior dos feudos, e eles construíam muralhas chamadas de burgos para protegerem essas vilas, essas cidades, os habitantes do interior desses burgos passaram a ser conhecidos com o nome de burgueses. Antes, era um nome que designava todos os habitantes dos burgos. Só que com o passar do tempo, a designação burguês passou a caracterizar somente o grupo dos comerciantes. Muita coisa está mudando e trazendo benefícios para um conjunto maior de pessoas. A gente pode pensar em benefícios para a burguesia, que é a classe dos comerciantes, por meio do aumento da atividade comercial. A gente pode pensar também em melhorias para a nobreza, porque se aumenta a produtividade agrícola e há um excedente na produção desses alimentos, eles conseguem comercializar esses produtos que estão sobrando e acabam conseguindo um ganho maior dentro de suas terras. A gente pode também pensar numa melhoria da condição de vida dos servos, que agora estão mais bem alimentados. Enfim, é um conjunto de mudanças que está melhorando a vida de muita gente dentro da Europa. Só que nem tudo são flores. A gente pode pensar em mudanças também para pior. No século XIV, que é o século do 1300, para vocês se situarem, é o primeiro século do Renascimento cultural. No século do 1300 houve alguns acontecimentos que trouxeram prejuízos enormes para uma quantidade gigantesca de pessoas dentro da Europa. Por exemplo, entre os anos de 1317 e 1320, houve uma seca prolongada e essa seca fez com que a produção agrícola despencasse. Isso causou fome e uma quantidade de mortes significativas, especialmente entre os servos, entre os camponeses. Outro traço que piorou a vida das pessoas foi uma epidemia gigantesca de peste negra ou de peste bubônica, enfim. Somente entre os anos de 1347 e 1350, que foram os piores anos da epidemia, estima-se que cerca de 1/3 da população europeia, ou 25 milhões de pessoas, tenham morrido. Isso fez com que aumentasse de modo significativo o volume de revoltas dentro dos feudos praticadas pelos camponeses. A seca mais a peste, então, como aumentou o número de revoltas camponesas, enfraqueceu imensamente o poder dos senhores feudais, que agora está empobrecido, porque a produção agrícola diminuindo também traz prejuízos para os negócios do senhor feudal. Um outro elemento que também contribui para o enfraquecimento do poder da classe dos nobres, dos senhores feudais dentro da Europa, é a ocorrência das próprias cruzadas, causando a morte de muitos nobres que saíam da Europa rumo ao Oriente com o objetivo de retomar o domínio da cidade de Jerusalém para os cristãos. Então a fome e a peste que causou um ciclo enorme de revoltas camponesas enfraqueceu o poderio do senhor feudal. A morte de vários desses senhores, em decorrência das cruzadas, também contribuiu para o enfraquecimento da classe dos nobres. Além disso, com a retomada da atividade comercial e o ressurgimento das cidades dentro da Europa, puxados principalmente pelos burgueses, muita gente passou a fugir, a migrar dos campos rumo às cidades em busca de novas oportunidades. Não podemos esquecer que muitos camponeses também dominam outras atividades. Dentro dos feudos, nunca é demais lembrar,
Por conta do perigo em decorrência das constantes guerras, cada feudo buscava mais ou menos ser autossuficiente, ou seja, produzir tudo aquilo que é necessário para a subsistência de seus habitantes. Se era assim, então havia dentro dos feudos gente que, além de praticar a agricultura, construía as casas, abria fossos, construía ferramentas, produzia roupas, produzia sapatos, enfim, uma série de atividades executadas pelos próprios camponeses que têm, portanto, habilidade para utilizar disso que eles produziam nas cidades, revendendo algum lucro e tentando obter daí o seu sustento. Portanto, a retomada da atividade comercial permitiu a uma parte dos camponeses que viviam em regime de servidão nos campos encontrarem uma outra alternativa para o seu sustento na cidade, se tornando artesãos. É possível afirmar que uma parte, pelo menos, da nobreza feudal está em grandes dificuldades e não tem mais o poder que tinha no auge do período feudal. Ao mesmo tempo, nas cidades, o grupo dos burgueses vem aumentando, ampliando o volume de seus negócios, encontrando novas oportunidades para fazer cada vez mais dinheiro, mas a burguesia que vem ampliando seus negócios ao longo do tempo encontra alguma dificuldade, um freio para o avanço de seus negócios no próprio modo como o regime feudal funcionava. Todas as regras, enfim, valiam dentro de um feudo como se ele fosse uma espécie de país. Então imaginem, se um grupo de comerciantes quer vender produtos dentro de um grande número de feudos, todas as vezes em que ele sai de um feudo e vai para outro, às vezes ele precisa mudar a moeda, porque de um feudo para outro muda. Precisa pagar um novo imposto, porque agora eu estou nas terras de um outro senhor feudal. Preciso alterar o regime de pesos e medidas, porque as métricas do outro senhor feudal é diferente. Enfim, uma série de desafios que dificultam imensamente a atividade comercial de um feudo para o outro. Então o regime feudal, nesse sentido, é um desafio para a ampliação dos negócios da burguesia, que gostaria que os feudos, se possível, se unificassem em torno de uma mesma autoridade, para que essa autoridade pudesse uniformizar, padronizar pesos, medida, moeda, imposto, e esses burgueses tivessem a oportunidade de praticar negócios livremente numa área cada vez mais ampla. Mas a nobreza, pelas dificuldades que vem enfrentando com o volume cada vez maior de revoltas, também teria a necessidade de buscar um apoio de uma autoridade mais forte para conseguir conter o avanço dos revoltosos camponeses. Nesse sentido, tanto a burguesia quanto uma parte da nobreza teriam a necessidade de que houvesse uma autoridade central a quem pudessem recorrer para solucionar as suas próprias questões, os seus problemas. Vocês lembram que ao longo de toda a Idade Média, todas as regiões continuaram tendo reis. Só que esses reis não tinham poder suficiente para submeter os senhores feudais à sua autoridade e conseguirem centralizar a administração de seus reinos em torno de sua figura. Então, dentro dos feudos, o rei não mandava nada. Só que essa situação ela promete mudar, não é? O rei, é claro, se tivesse oportunidades, gostaria de centralizar a autoridade do seu reino em torno de sua figura. Mas para isso ele precisaria contar com o apoio de setores da nobreza feudal, e precisaria contar com apoio financeiro. E é tudo o que começa a acontecer a partir desse período dentro da Europa. É preciso lembrar que o que eu estou descrevendo para vocês aqui é um período de cerca de 300 anos. Então a gente está falando de um processo histórico muito longo, que é a transição do regime feudal para o Estado moderno. Nesse processo o que ocorre é, ao mesmo tempo em que a figura do rei, a autoridade do rei vai se fortalecendo na Europa, a autoridade dos senhores feudais ela vai enfraquecendo. Só que falta falar quais os elementos fortalecem o poder do rei. Um deles é o próprio enfraquecimento do senhor feudal. Se muitos estão enfraquecidos, acabam recorrendo ao rei com uma possibilidade de obter apoio para conseguir conter revoltas, por exemplo. Um outro apoio que o rei passou a obter é o da burguesia, que se interessava em centralizar o comando de uma vasta área composta por vários feudos em torno de uma mesma autoridade. E esse apoio passa a ser cada vez mais financeiro. Em algumas áreas da Europa, a burguesia fornece esse financiamento necessário para que os reis consigam montar um exército e submeter os nobres ao seu domínio, à sua autoridade. E esses reinos que surgem a partir da centralização do poder em torno da figura do rei, eles têm algumas características. A primeira delas eu já mencionei com vocês, é a presença de um exército forte e permanente, para conseguir manter a ordem dentro do seu território e conseguir derrotar todos aqueles que buscam desafiar a sua autoridade. Para conseguir manter esse exército forte, bem equipado e permanente, o rei precisa fazer a cobrança de impostos em todo o território. Então a unificação de impostos e a cobrança em todo o território é uma outra característica importante desse Estado moderno. Está tudo interligado, porque se o rei precisa cobrar impostos em todo o território, ele precisa de um conjunto de funcionários para executar essas funções em seu nome. Então, vai ser constituído ao longo desse período um corpo burocrático, um conjunto de funcionários que trabalha em nome do rei, que trabalha para o Estado. Seja cobrando impostos, seja fiscalizando a justiça, enfim, executando uma série de funções em nome do rei e auxiliando em seu governo. Também ocorre a padronização de pesos, de medidas, de impostos, de moedas, tudo com a finalidade de melhorar a administração e centralizar a autoridade em torno da figura do rei. Por fim, o conjunto de leis fixados a partir da autoridade do rei passa a valer para todo o território
Mesmo que haja um conjunto de leis específico para cada grupo, e isso continua acontecendo, a nobreza tem um conjunto específico de leis, o clero tem um conjunto específico e o terceiro estado tem um outro conjunto específico de leis, essas leis são determinadas em geral pela autoridade do rei. É evidente então que mesmo havendo insatisfação de um ou outro nobre local, o rei contou com o apoio significativo da nobreza para conseguir centralizar o poder. A gente não pode se esquecer que a Igreja Católica é a instituição mais forte ao longo de toda a Idade Média, mas ao longo dos últimos tempos ela vem passando por um processo de enfraquecimento e na impossibilidade de impedir o rei de alcançar os seus objetivos, a Igreja, para não perder os seus privilégios, acaba apoiando e fornecendo justificativas para que o poder permaneça concentrado nas mãos do rei. Esses reinos unificados então dão origem a um Estado que vai se modernizando, então vai se formando, por exemplo, o Reino de Portugal, depois a Espanha, depois a França, depois a Inglaterra. Esses territórios passam por um processo de unificação, claro que cada um com um conjunto específico de características, mas vai mais ou menos na linha daquilo que eu acabei de descrever. Um enfraquecimento da nobreza, um fortalecimento da burguesia, o interesse dessa classe burguesa de unificar uma vasta área para que pesos, medida, moeda, imposto sejam padronizados dentro de um território e ele consiga comercializar com facilidade. Ao mesmo tempo, a nobreza também passa por dificuldades para conter revoltas, e o rei, evidentemente, também tem todo o interesse nesse processo. É claro que o apoio da nobreza e do clero são fornecidos em troca da manutenção dos seus privilégios, que é sobretudo o fato de não pagar impostos. Isso permanece e, além disso, eles continuam recebendo os seus tributos. E o desejo da burguesia, além de centralizar o poder em torno das mãos de uma única autoridade, é também ter participação política. Claro que isso vai demorar ainda para acontecer, mas o apoio fornecido pelo rei para a ampliação dos negócios da burguesia foi essencial para que ela continuasse se fortalecendo e mais à frente conseguisse reivindicar com mais força a participação política. Mais ou menos são esses conjuntos de características desse Estado moderno que vai surgindo entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O rei se torna a principal autoridade, subjuga todos os nobres que eventualmente se ponham no seu caminho. Esse rei tem um exército permanente, ele cobra impostos em todo o território, ele faz leis que valem para todo o território, ele constitui um conjunto de funcionários, uma burocracia que vai auxiliá-lo no governo também em todo o território, ele uniformiza a cobrança de impostos, o padrão de pesos e medidas, a moeda. Ele também adota uma determinada língua como o idioma oficial de seu território. Enfim, ele toma uma série de medidas no sentido de garantir a centralização da administração em torno de sua figura e ele se torna a pessoa mais poderosa dentro desse território. Os nobres enfraquecidos não conseguem mais se opor ao poder do rei, o clero enfraquecido também não consegue mais se opor ao poder do rei. O povo sempre esteve controlado pelo clero e pela nobreza e agora vai ser controlado pelo rei e por seus exércitos, e a burguesia que vem se fortalecendo ainda não tem poder suficiente para questionar ou limitar a autoridade do rei. Em outras palavras, o rei ao longo do tempo, entre o fim da Idade Média e ao longo de toda a Idade Moderna, torna-se uma figura com poderes absolutos, porque ele governa acima das leis. É isso, não se esqueçam de fazer os exercícios ao final do vídeo. Até mais.